Que Deus abençoe poderosamente. Estamos iniciando aqui mais um momento de palavra para abençoar sua vida, sua casa, sua família. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Mateus, capítulo de número 17. Convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo, para que possamos meditar na palavra juntos, se alimentar desta palavra juntos, neste momento. Enquanto você procura aí o texto, já peço uma licencinha, né? Vou tomar aqui meu suco. Hoje eu tô cada dia eu tô com uma garrafinha diferente aqui, né? Essa daqui eu não dei nome para ela ainda não. Essa daqui ela tem um botãozinho aqui. Você aperta e sai um canudinho. Aqui a gente, aqui no canal Voz do Céu, a gente toma suco aqui, ó. De canudinho. Eita glória. É forte o mistério. Glória a Deus. Vamos lá? Mateus, capítulo de número 17, do verso 1 a seguir. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Vamos dar uma pausa aqui no verso de número 3, onde fala que Moisés e Elias apareceram no alto do monte. Estava falando com Jesus. Esta palavra fala de algo que é um mistério muito grande. Porque Jesus pegou 3 dos seus discípulos. Nós lemos aqui o nome, né? Pedro, Tiago e João. E ele sobe no alto de um monte
princípio, esses 3 discípulos pensaram: nós vamos orar com o Mestre. Eu já subi no monte, né, várias vezes, principalmente na minha adolescência. Eu vivia nos montes, orando, buscando. Sempre que eu ficava sabendo que os irmãos iam ir para o monte, ia ter vigília no monte, eu estava lá. E os discípulos aqui pensaram: vai ser um momento de oração, né? Um momento ali com Jesus, com o Mestre, onde nós vamos estar orando, buscando a Deus em oração. Porém, mal sabia eles nem imaginavam o que iria acontecer naquele monte. Nós lemos aqui que Jesus transfigurou-se diante deles e o seu rosto começou a brilhar como o sol. Ali já começou a ir muito além do que um simples momento, né, de oração. Imagina, você tá no monte orando com o Mestre e de repente você olha para o rosto dele, começa a resplandecer, a brilhar como o sol. E aqui fala que os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Então, algo extraordinário começou a acontecer. Você está ali, a intenção é orar, e de repente você olha para o Mestre, a roupa dele está brilhando como a luz. O rosto dele brilha como o sol. E aí, se já não bastasse isso, aparece ali no alto daquele monte Moisés e Elias. Dois homens de Deus que nem estavam mais nessa terra, que já tinham sido retirados, né, dessa terra há muitos e muitos anos atrás.
E Elias e Moisés aparecem ali conversando com Jesus. Eu gosto de entrar dentro da mensagem. É como quando você vai no cinema, né, que você vai assistir um filme lá em 3D, né, e parece que você tá lá dentro do filme. É exatamente isso que eu gosto de fazer, meditando na palavra. Parece que eu coloco aqueles óculos lá 3D e eu entro lá dentro. E eu fico me imaginando lá. Isso, sei lá, no monte. E de repente você vê a roupa do mestre brilhar como a luz. Você vê o rosto, né, resplandecer como o sol. E daqui a pouco aparece ali Moisés e Elias. E você tá ali contemplando aquilo, vendo aquilo. É algo extraordinário. O que eles tiveram o privilégio de ver, de viver naquele monte. E aqui no verso de número 4, e Pedro tomando a palavra disse: Jesus, perdão, né? E Pedro tomando a palavra disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Você vê que Pedro, ele vendo aquele momento, aquela obra tão extraordinária que estava acontecendo diante dos olhos dele, ele falou: Mestre, bom é estar aqui. Se tu quiseres, a gente faz aqui um tabernáculo, né? E, e a gente fica aqui. Aquele momento estava sendo algo tão extraordinário para Pedro, para Tiago, João, que eles não queriam sair dali. Olha, bom é estar aqui. E não existe
nada mais maravilhoso do que estar na presença de Deus. Porque é na presença de Deus que o extraordinário acontece. E aqui eu já quero profetizar para a sua vida. Porque eu venho aqui profetizar a vida. Eu venho aqui profetizar a vitória. E eu profetizo para você que está na presença desse Deus. O extraordinário vai acontecer diante dos teus olhos. Coisas grandiosas. Deus vai mostrar para você o extraordinário dele na sua vida. É só você confiar. É só você acreditar. Vai chegar um dia que você vai pensar que você vai viver um dia normal, como qualquer outro. E é nesse dia que Deus marcou para o extraordinário dele acontecer na sua vida. Receba esta palavra. Toma posse desta palavra. E uma polêmica muito grande nesse texto aqui é que Jesus conversa com duas pessoas que já não estão mais nessa terra. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, para falar da fé, para falar de coisas espirituais, que são coisas que nós não entendemos na sua totalidade. O mundo espiritual é profundo demais para alguém ter a coragem de falar assim, não, eu já desci até o fundo, eu conheço tudo. Não. Moisés e Elias já não estavam mais nessa terra, nessa vida, já tinham sido retirados daqui. Mas aqui, em Mateus capítulo 17, verso de número 3, eles apareceram aqui nessa terra. Eles conversaram com Jesus. Pedro viu, Tiago viu, João viu. Então o mundo espiritual é profundo demais para alguém bater no peito e falar assim, não, eu conheço tudo do mundo espiritual. Isso aqui não acontece, isso daqui não existe, isso aqui não é assim. Tolo é quem age assim. Estou me lembrando aqui de uma vez que eu tive um sonho. E o sonho, ele é visto na Bíblia como uma visão, né?
E eu tive essa visão com o meu irmão. O meu irmão, eu já contei aqui, ele foi um, um tipo de pai para mim, né? Ele era. A nossa diferença de idade era de 10 anos, né? Então, quando ele já estava ali na adolescência dele, eu era uma criancinha. E é ele que cuidava de mim, levava para a escola, essas coisas. E o meu irmão, ele não me chamava pelo nome, ele me chamava só de irmão, né? E, e aí, quando eu passei aquela tempestade, aquele vento, né, que eu sempre falo aqui nos vídeos, foram assim tempestades em todas as áreas, né? Na vida sentimental, na saúde, na vida financeira, né? Graças a Deus eu sempre fui muito organizado, né, com as minhas coisas, principalmente na vida financeira. E eu gosto de tudo organizado, né? Mas nesse período aí, Deus permitiu eu passar um vento também na vida financeira. E ali foram ficando contas para trás, né? E eu detesto esse tipo de coisa. Eu gosto de andar tudo em dia, né? Efetuar ali o pagamento até antes, né? É, e aí eu tava com algumas coisas atrasadas. E aí numa noite eu fiz ali a minha oração e muito preocupado, né? E tempestade para todo lado. E eu dormi. E aí eu tive essa visão, né? Esse sonho que uma pessoa parava um carro assim e, e essa pessoa estava vindo na minha direção para receber um dinheiro. E aí nessa visão o meu irmão surgiu assim e ele falava para mim assim: irmão, pode deixar que eu vou acertar isso aí. Aí ele ia até essa pessoa e ele sacava um dinheiro ali, né, da carteira e acertava a dívida, né? E aí a visão, o sonho foi somente isso. Aí acordei, fiquei pensando nesse sonho. E aí passou alguns dias, né? Veio a notícia de que tinha saído um dinheiro do meu irmão, que ele tinha direito de receber. Mas meu irmão não estava mais nessa vida, né? Nessa terra. E ele não tinha filhos, né? Então quem era o mais próximo ali da família era eu, né? E aí eu acabei tendo o direito, né? De
de receber esse dinheiro. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Uma licencinha aqui para me tomar um suco. E aí eu peguei esse dinheiro e, e paguei o que eu precisava pagar, né? Ou seja, do jeitinho que aconteceu na visão, né? Isso é um mistério muito grande. Eu sempre gostei assim de honrar, né, os meus compromissos até antes da data, né? E até nisso Deus permitiu eu passar um sufoco, mas tudo é para honra e glória do nome dele, né? O apóstolo Paulo, ele falou, né, que em tudo ele foi experimentado. Ele aprendeu na escassez, né? Ali na prova, no deserto, mas ele também aprendeu a ter em abundância, né? E em tudo ele deu graças a Deus. Eu tô me lembrando aqui, ali mesmo onde eu trabalho, tinha um restaurante ali que a dona do restaurante vendia assim para pagar por mês, né? Aí você ia lá, assinava e você pagava por mês. E aí bastante gente ali onde eu trabalho ia e pegava lá, né? A refeição, né? O almoço.
E aí essa dona do restaurante começou a ter problema com muita gente, né? Muita gente. O pessoal marcava com ela ali que ia pagar tal dia, não pagava. Aí depois a pessoa fica desviando, né? Ah, não vou passar na frente daquele restaurante não, tô devendo lá. E, e aí foi indo, ela desanimou de vender assim e acabou proibindo, né, todos os funcionários dela ali a vender dessa forma. E ela falou assim, ó, o único aqui que tem carta branca comigo, na hora que ele chegar aqui, vocês podem vender da forma que ele quiser, é o pastor. E, e aí eu chegava lá e ela já entregava para mim lá o tipo de um caderninho que a gente anotava ali, né? A data que tá pegando e tal, assinava meu nome ali e tal. E aí as outras pessoas que estavam em volta assim ficava vendo, né? Olha lá, o pastor ela libera. E, e aí teve um dia que foi um lá reclamar, né? E a dona do restaurante depois falou pra mim. Falei, você tá proibindo aí, você não deixa marcar mais, mas o pastor vem aqui e marca, né? Aí ela contou pra mim que ela falou pra essa pessoa. Falou, ó, o pastor é o único que tem carta branca comigo aqui, porque ele sempre paga antes da data. Ele vem aqui, ele combina comigo, ó, dia 20 eu acerto. E sempre quando é no dia 15 ele vem aqui e paga. Aí ela olhou para essa pessoa e falou, como que eu vou falar não para um homem desse? Aí disse que a pessoa baixou a cabeça e saiu envergonhada, assim. Então, eu sempre gostei de honrar, né, os compromissos. Deus sabe do meu coração. Né? E mas nesse período aí da tempestade, do vento, Deus permitiu eu passar pela escassez, né? Pela falta. E isso dói na alma. Né? É a uva, né? Sendo prensada, sendo pisada. Aleluia. E, e aí eu tive essa visão com o meu irmão. Que ele falou para mim. Ele falou, irmão, pode deixar que eu pago. Então, eu quero ser um profeta de Deus para sua vida. O extraordinário de Deus vai acontecer diante dos seus olhos. Algo extraordinário de Deus está vindo ao seu encontro.
e todos vão contemplar que Deus realmente peleja por você. Amém? Uma licencinha. Hoje foi forte aqui o mistério. Às vezes eu venho aqui gravar o vídeo para vocês e eu não sei nem o que vai desenrolar, o que Deus vai passar, o que Deus vai entregar. Aqui eu sou apenas um vaso. Ele é o oleiro, é ele que tem o vaso na palma das suas mãos. Só para encerrar essa mensagem, eu queria estar lendo aqui versículo por versículo até chegar no... Mas Deus mudou aqui o percurso, né? Verso de número 9. Versículo de número 9. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou. Isso aqui é uma ordem. Vou ler de novo. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então, o que eles viveram naquele monte foi algo tão extraordinário que Jesus ordenou. Ó, zíper na boca. Fica quietinho, não fala pra ninguém. Porque tem coisas que a gente tem que guardar no nosso coração, né? A própria palavra de Deus diz que Maria, né, ela guardava essas coisas no coração. Então, vai ter coisas que Deus vai fazer, que Deus vai te entregar, que Deus vai realizar, que é necessário você ficar em silêncio. Porque se você falar, vão achar que você tá maluco, que você tá doido. Né? Pensou? Pedro, ao descer do monte, chega e começa a falar: pessoal, eu vi Moisés, eu vi Elias. Rapaz, desceu uma nuvem assim, ó, cobriu a gente. De dentro daquela nuvem saiu a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus, voz de muitas águas, voz de trovão. O pessoal vai falar: meu, é camisa de força. Pode colocar a camisa de força aí, tá doido, louco, doido. Pode internar. Porque o extraordinário é assim. É.
Se você for contar, as pessoas vão achar que você tá doido, tá maluco. Mas aquilo que para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus na nossa vida. Então se prepare para você viver o extraordinário. Mas fique em silêncio. É óbvio que vai chegar o momento de você dar o testemunho, de você falar. Que Jesus disse aqui, ó, vai chegar o momento. Mas agora, quietinho. Então fique quietinho. Porque o que tá vindo aí vai ser para transbordar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que esta palavra tenha abençoado sua vida, sua casa, sua família. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto. E volto profetizando vida. Profetizando vitória. Nunca se esqueça que hoje ainda dá tempo de você ser melhor do que você foi ontem. Deixa aqui um forte abraço. Deus abençoe.